gente, um acidente trágico aconteceu no meio da tarde de hoje. Se a gente não contar, olha, dificilmente alguém possa acreditar. Uma mulher estava com o filhinho na rodovia do Xisto, indo para, de Araucária ali, do município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Um caminhão que vinha no sentido ao contrário, uma peça, um tambor do motor desse caminhão se desprendeu e acertou o para-brisa do carro dessa mulher, matando-o na hora. A criança que estava dela, o filho dela que estava com ela, teve que ser amparado por populares. Uma tragédia, minha gente. Momento errado no local errado. Hora errada no local errado. Não tem nenhuma explicação, né? Que coisa, quando chega a hora, coloca no ar, entenda o que aconteceu. Veja. Roberto Ascioli, foi na tarde de hoje que a fatalidade aconteceu. Nós estamos aqui no quilômetro 160 da rodovia do Xisto, cidade de Araucária, município da região metropolitana de Curitiba. Nós observamos que aqui às margens da rodovia tem peças de um caminhão, possivelmente seriam de um tambor de freio que acabou se soltando. O problema é que logo atrás estava um carro que era conduzido por uma mulher. Essas peças acabaram atingindo o para-brisa do veículo. O impacto foi muito forte no rosto da motorista, que não resistiu e morreu aqui mesmo no local. Observe que o carro desta mulher, identificada como Roseli Salles, de 44 anos, parou logo à frente. Ela estava junto com uma criança de 6 anos, que foi quem ligou para o pai informando o que havia acontecido. As equipes da Polícia Rodoviária Federal vieram para cá juntamente com as equipes de resgate, mas infelizmente essa mulher já estava sem vida, nada podia ser feito. Um objeto de um veículo, de um terceiro veículo, teria se desprendido do mesmo, vindo atingir o automóvel, e que não sabia se tinha vítima no local. Nós prontamente deslocamos para o local, chegamos ao local e infelizmente a condutora do automóvel já se encontrava em óbito. O caminhão que teria se envolvido nesta fatalidade não parou aqui no local. Pode ser que o motorista não teria observado que essa peça se soltou do veículo. A polícia vai fazer a investigação. Nós observamos que possivelmente a motorista tenha observado que a peça soltou-se do veículo e ela teria freado, já que o automóvel parou no canto da BR, inclusive, segundo informações, ela está com o pé no freio. A criança, bastante abalada, precisou ser amparada pelo pai e foi retirada aqui do local. Essa rodovia, ela dá acesso de Araucária ao município de Contenda, e foi entre essas duas cidades que a fatalidade aconteceu. Daqui, o corpo da Roseli foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Olha, dado a gravidade do impacto que nós podemos observar ali, a reação toda a reação, se é que teve alguma reação, que podemos perceber que ela puxou o automóvel dela um tanto para a direita, o pneu direito para o acostamento. A reação que ela teve foi antes do impacto, inclusive ela permanece até então com o pé no freio. Então ela deve ter observado algo diferente, algo que tenha acontecido com o caminhão e que ela estava em perigo. Olha, minha gente, uma verdadeira tragédia acontecendo, né, que acabou vitimando essa mulher. Os senhores entenderam aí, antes de chamar a matéria, de uma maneira equivocada, eu falei que ela vinha no sentido contrário. Não, mas ela estava conduzindo o seu carro atrás do caminhão, normal. Agora eu fico aqui imaginando, né, para quem viaja, acostumado a pegar as estradas, quantas e quantas pessoas não vai atrás de um caminhão, né? Você imagine, essa senhora, e ela, pelo que a gente pode observar, ela tentou frear, sair para o acostamento. A impressão que se dá é que ela percebeu o momento em que a peça se desprendeu. Agora, outro detalhe, o motorista foi embora, talvez não tenha nem percebido o acidente. Deixa eu ir aqui para o telão aqui, a doutora Sônia Inglates, advogada especialista em trânsito aqui do Programa Zero, já está aqui conosco. Doutora, um acidente não dá para se esperar, né? Para quem é acostumado a viajar, pegar as estradas aí, dirigir atrás de um caminhão e ser surpreendido como foi essa mulher, não dá para acreditar, não, doutora? Boa tarde.
Boa noite, né? Boa noite, Acioli, boa noite a todos que estão acompanhando aqui o programa 90 pela Central TV e também pela TV Transamérica. Só um detalhe, Acioli, realmente é o horário errado, local errado, isso foi realmente uma fatalidade ter sido atingido. Tanto é que é o seguinte, essa peça veio tão rápido que ela não teve esse tempo aí de reação, uma tentativa de reação, ela até tentou tirar o veículo, como o próprio perito ali comentou, ela ainda foi encontrada com o pé no freio, numa tentativa no ato reflexo ali para salvar também a vida do filho, da filhinha ou do filho, não é? Tanto é, senhora, que você veja bem, ele atingiu exatamente o local do motorista. Poderia ter atingido também ali o local do passageiro, como pega a lateral, mas não, atingiu exatamente aí a motorista. Um outro detalhe, senhora, tem vários casos semelhantes a esse, não é o único. E normalmente acontece com o desprendimento de pneu, de rodado, de carga, não é? Essa é uma peça, senhora, de metal. E esse metal aí, claro, que atingindo a pessoa com a questão da velocidade e essa peça de metal, com certeza provoca aí um ferimento fatal. Uma tragédia sem precedentes. Você imagine essa criança, agora vai carregar isso para o resto da vida, vai ter que fazer um tratamento psicológico, justamente, né, para tentar aí superar essa perda da mãe e nessas condições. O que é que eu, como advogada especialista em trânsito, repasso? Que todo motorista deve manter o seu veículo com condições adequadas de segurança. Se este caminhão, a senhora, de repente passou por um reparo e de repente não teve ali a sua peça fixada de forma correta, e se ele for identificado e se for falta de manutenção, uma manutenção inadequada, esse motorista pode sim responder. Como você mesmo disse, é muito provável que ele nem tenha percebido que essa peça acabou se desprendendo. Agora, se for verificado, de repente, uma manutenção no veículo, o horário que ele passou, e com certeza isso daí vai ter um reflexo, uma divulgação ampla na mídia, esse motorista deve realmente se apresentar para que seja apresentado aí o que aconteceu. Se é uma fatalidade ou se é uma falta de manutenção, uma manutenção inadequada. Um outro detalhe, senhora, nós precisamos fazer com que os motoristas tenham consciência com relação à direção defensiva. Isso é muito importante porque você deve manter distância de caminhão, principalmente de caminhão, senhora, porque em caso de desprendimento de qualquer tipo de peça, não tem um tempo aí hábil para você tentar desviar, não é? Isso é muito comum com aqueles pneus recapados, já causa um estrago terrível. Agora você imagine uma peça de metal, não é? Que tristeza. Agora, doutora, a gente até aproveitando esse gancho, todas essas tragédias que acontecem sem a gente esperar e que a gente às vezes não consegue entender. Recentemente nós mostramos aqui no programa 90 um caminhão que vinha por uma via, do outro lado, e o pneu se desprendeu e acertou. Esse aqui é do motoqueiro, veja só o azar. Dá para entender um acidente desse? Né? Vejam só, volta para mim ali, olha, o motoqueiro cai e morre. Lembra desse caso? Nós mostramos aqui no programa 0. Na verdade não foi um caminhão, Acioli, foi um carro pequeno do outro lado da pista. Tá, aqui foi um carro pequeno, doutora. O outro caso é um caminhão, daqui a pouco eu chego no caminhão. Okay. Aqui é o seguinte, o motoqueiro estava indo, vejam só, quando chega a hora não adianta. E do outro lado da pista, o sentido contrário, na outra pista havia um carro. O pneu se desprendeu e veio quicando, né? E acertou o motoqueiro. Quer ver? Vamos repetir aqui a cena. Repete a cena, o pneu vem quicando, quer ver? Onde vai acertar. Se esse motoqueiro estivesse 1 segundo para frente, doutora Sônia, ou 1 segundo atrasado, certamente ele não teria morrido. Dá para entender? O cara numa rodovia, né, tranquilo, de repente recebe uma pancada como essa na cabeça. Quer dizer, não dá realmente para ir para esse nem sabe que morreu. Como é que a gente iria noticiar um acidente desse? Esse nem sabe que morreu, assim, olha. Agora, o que eu chamo a atenção é justamente a questão da manutenção. Quando um veículo não tem a manutenção adequada e o desprendimento de uma peça, assim, olha, causa ferimentos ou até a morte de um outro usuário da via, aí sim este condutor, este proprietário responde criminalmente. Agora, tem alguns casos que realmente é questão da fatalidade, não é? Pois é, além desse caso do pneu, nós estamos falando, obviamente, aqui dessa mulher que morreu agora à tarde, né, um tambor de freio se desprendeu de um caminhão e matou essa mulher em Araucária, nesse carro que nós estamos mostrando aí. Esse é o caso. Mas nós estamos usando aqui outros exemplos
né, que aconteceram que não tem explicação. Que nem o caso desse motoqueiro que morreu com um pneu que se desprendeu do carro do outro lado da pista. Tem um caso também que nós mostramos aqui, doutora, de uma mulher, de uma senhora, que estava na calçada do outro lado da rua, o pneu do caminhão se desprendeu, atravessou a rua e também atingiu aquela senhora. Ela ficou internada e depois acabou morrendo. Eu não sei se nós conseguimos localizar essas imagens de Londrina nos nossos arquivos aqui, mas a gente tem essas imagens nos nossos arquivos. Se a gente conseguir liberar, até para a gente mostrar aqui e falar dessas fatalidades, né? São coisas que a pessoa não espera, porque quando a pessoa se coloca em risco, em alta velocidade, resolve correr, aí tudo bem, né? Está correndo um risco de provocar um acidente, de morrer ou matar. Mas são coisas que as pessoas não esperam, né? Está ali tranquilamente e não consegue esperar. Mas eu volto a repetir, olha, se você me permite. Claro. Quando a manutenção do veículo, o desprendimento de uma peça por falta de manutenção, existe a responsabilidade deste proprietário ou deste condutor. Nós temos um caso muito comum, muito emblemático, que foi aquele caminhão que fez um strike ali na Serra de São Luís do Purunã, em Ponta Grossa. Por quê? Porque ele, ao invés de arrumar o tambor de freio, ele isolou. Certo? Então, neste caso, é um ato criminoso. Então, é essa que é a diferença. Assim, olha, a diferença, o acidente é aquele evento no qual você não consegue, simplesmente fazer essa previsão. Agora, quando você não cuida da manutenção, aí é um ato criminoso. E minha outra fatalidade, doutora, que eu falava aqui, eu falava dessa senhora, uma senhora que estava do outro lado da rua, veio um caminhão, disse, olha só, essa imagem, olha aí, ó. Essa ainda não é daquela senhora, essa é outra. Esse é do senhor que levou. Essa é de um senhor. Ele não morreu, assim, olha, ele teve ferimentos graves. Esse sobreviveu. A imagem que eu falo, além dela, essa aí também nós mostramos aqui, né? São fatalidades. A outra é de uma senhora, o caminhão estava vindo e ela estava do outro lado, a roda se desprendeu e foi acertar lá do outro lado. Essa senhora ficou internada um tempo e depois acabou falecendo. Tá? Vê se acha aí, a doutora Sônia, segura a doutora Sônia aqui, eu vou dar um recado aqui, já volto com a doutora Sônia, que eu quero mostrar as imagens dessa mulher, que o caminhão vinha vindo do outro lado, a roda se desprendeu, né, e atravessou a rua e foi acertar essa senhora lá. Tenta achar no nosso arquivo aí. Está com a doutora Sônia Inglati, coloca a doutora Sônia aqui para mim. Eu estava conversando com a doutora Sônia, a gente estava falando dessa fatalidade, minha gente, que aconteceu em Araucária. Para você que está ligando agora, chegando agora aqui no programa 90, uma mulher estava com um filhinho de 6 anos, né, na rodovia do Xisto, depois de Araucária, indo para Contenda. A peça, o tambor de freio de um caminhão se desprendeu, bateu no para-brisa do carro dessa mulher e matou essa mulher na hora. O filho ficou desesperado, né? Uma fatalidade, tanto que o motorista foi embora, talvez não tenha nem percebido o acidente. Foi hoje, no meio da tarde, na rodovia do Xisto, né, entre o município de Araucária e o município de Contenda. Né, e nós estamos mostrando aqui algumas fatalidades. E eu pedi aqui para a produção, doutora Sônia, que achasse no nosso arquivo aí, esse acidente do caminhão, nós mostramos várias fatalidades aqui, mas essa do caminhão, que o caminhão vem por uma rua, tem aí as imagens, solta as imagens para mim aí. O caminhão vem por uma rua, o pneu se desprende, a roda se desprende e vai acertar uma mulher do outro lado da rua. Olha aqui, olha. Esse é o caminhão, vejam só. Né? É esse? Não, é o outro caminhão. Olha, esse que está vindo, presta atenção, olha. Olha, o pneu soltou. Olha só. Foi acertar a senhorinha lá do outro lado. Né? Isso não é uma fatalidade, doutora Sônia? Repete as imagens, volta as imagens ali, para que a doutora Sônia possa. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Olha só, a roda vai se desprender e a senhorinha está aqui do outro lado. Ó. Olha só. Olha só. É muita falta. Lembrando que essa senhora morreu. Essa senhora ficou internada por algum tempo e depois veio a falecer. Doutora Sônia Inglati, como explicar uma coisa dessa, doutora? Na realidade é aquilo que eu te disse, não é assim, olha, você viu ali, percebe que o caminhão passa por uma depressão e com isso a roda acaba se soltando e infelizmente acertou essa senhora do outro lado da rua. Tem como prever uma situação como essa? Eu acho praticamente impossível. Lembrando que
Se for verificado, de repente tem que colocar lá 6 parafusos, só tem 3 parafusos, o motorista está assumindo o risco. Claro que é um caminhão simples, um caminhão mais antigo, mas isso independe da questão da manutenção. A manutenção tem que ser feita para que o veículo ande com as condições adequadas de segurança. Por isso, as verificações, por isso as vistorias, por isso as blitz, por isso todo o empenho das autoridades, para retirar de circulação um veículo que não tem condições de segurança, para evitar esse tipo de coisa. Aliás, cada caso que acontece, por exemplo, veículos que transportam container, por exemplo, existe uma resolução que agora é obrigatório, é um sistema de transporte diferenciado. Ele tem uns pinos onde o container ele é encaixado. Justamente por quê? Porque nós tivemos inúmeros acidentes com o container caindo da carroceria, porque ele só era colocado, aí de repente numa curva ele caía e de repente teve um acidente, você deve lembrar com relação a isso, que é um acidente envolvendo um ônibus de turismo. Ou seja, após essa tragédia, após a morte de inúmeras pessoas, o legislador aí baixou uma resolução justamente para organizar esse tipo de transporte. A questão também de bobinas de aço era muito comum, a proibição de pneus, utilização de pneu recapado, principalmente na parte da frente, porque tem uma tecnologia, mas ela com aquecimento, ele pode se desprender essa badana, né? Essa badana aí de borracha, acaba se desprendendo e acaba causando acidentes que normalmente são fatais. Então, o que é que nós fazemos? Manutenção. Essa manutenção preventiva evita esse tipo de situação, ou pelo menos minimiza, e também evita que, caso isso aconteça, que a pessoa responda um processo criminal aí, Essa que é a dica de trânsito aqui para todas as pessoas. E os meus sinceros pêsames para essa família, que é muito triste nós mostrarmos uma tragédia como essa. Muito triste. Tipo de matéria que a gente não gostaria de mostrar, né? Apesar de o programa ser um programa policial. E quando é programa policial, você vai ver só matérias policiais, infelizmente, de trânsito, enfim. Mas, enfim, lamento também, doutor, por essa família, né? Por essa senhora, por essa que acabou perdendo a vida dessa forma. O que a gente mostrou aqui foram várias fatalidades que não tem muita explicação, não tem o que explicar. Né? Porque a pessoa estava na calçada, se cuidando, né? No caso dessa senhora, dirigindo com atenção, com o filho do lado, e morre dessa forma, né? Um abraço, doutora. Até amanhã às 8. Obrigada, senhora, e para você também. Só para saber, a senhora vai tomar café no Pinheirinho agora? Está saindo? Sim. Ou eu estou enganado? Daqui a pouco, vamos lá para o Pinheirinho. Não, vamos? Vamos, claro, né? Você está convidado também. Então tá após certo. O encerramento do programa, né? Primeira obrigação. Tá certo. Primeira obrigação, né, filho do seu João? Sim, exatamente. Tá certo. Um abraço, papai. Daqui a pouco eu chego aí. Olha, tá certo.